Só então agora, já que criamos o banco, colocamos os campos que seriam índices, e agora a gente vai fazer a relação dos campos de chave estrangeira com as respectivas tabelas. Então vamos primeiro observar aqui. Na tabela agência, a gente tem uma FK, uma relação com bancos, tá? Através desse campo código banco. Na tabela cliente, nós temos duas chaves estrangeiras. Uma é relacionada à agência, através do código AG, e a outra é relacionada com a tabela saldo. Tá? Então, ela já tem uma relação aqui de tabela, e aqui a gente tem a relação com outra tabela. Se a gente observar todas elas, em termos de banco de dados, elas estão todas interligadas entre si. Tá? Então, vamos lá. Na tabela agência, vou em estrutura, eu vou aqui, ó, vista de relação. Nossa, ficou um DDD a mais aqui. Qual que é o campo que... Deixa eu arrumar antes, senão depois eu não consigo arrumar o nome dele. Então, reparem que eu fui lá na linha, né, e editei o nome do campo. Então, agora vamos para a relação de chave estrangeira. Então, eu estou na tabela agência, ele tem relacionamento com o código do banco. Então, aqui, código do banco, ele tem o índice, e aqui ele pede a relação. Com qual relação vai ter? Com a tabela bancos, com o campo código banco. Tá? Então, ele vai ter esse relacionamento. Aqui, se eu quiser dar um nome, senão ele cria automático, eu poderia colocar, digamos assim, FK banco. E aqui as restrições. As restrições, ela é necessária para alguns sentidos, tá? Então, por exemplo, se eu coloco cascade, no exemplo do script que eu coloquei, significa que eu não vou conseguir fazer a deleção de um valor se ele já existir em outra tabela, tá? Então, digamos assim, eu vou apagar um banco e ela já tem relação com a tabela agência, não deixa, tá? Esse no action significa que ele não liga, tá? Set null, ele pode ou não, aí depende de umas regras por trás. E o restrito é bem semelhante aqui ao set null. Tá? Normalmente, eu costumo usar o cascade, tanto para update quanto para delete. Então, ele costuma verificar um determinado valor, se ele for deletado ou apagado, se ele já existe na minha tabela anterior, tá? Da chave estrangeira. Então, aqui eu deixo sempre o cascade, aqui eu coloco o nome da constraint. Né? Mas como eu falei, se eu deixar em branco, ele aceita. Aí dá um guarda. Aí aqui ele certo. Então, reparem que aqui ele fez ó, o nosso código de alteração de chave estrangeira, bem semelhante que ele que está lá na apostila. Tá? Aqui alter table agência, aqui eu já tinha dado um nome, o mesmo nome que eu dei aqui é um pouquinho diferente, né, mas ele tem a referência. Então, a próxima tabela que a gente vai ver, então a tabela bancos não tem chave estrangeira, né? Ela, digamos assim, seria a primeira tabela do nosso banco. Na tabela cliente, eu tenho duas relações de chave estrangeira. Lista de relação. E não criei o índice, então não vai funcionar. O que eu tenho que fazer? Tem que colocar como índice. Então aqui o meu código AG, ele é um índice. E o meu num.cc também tem que ser um índice. Que eu posso observar se ele criou os índices também. Olha de novo, lista de relação. Ó, agora ele criou o índice. Então o código da agência está relacionado com qual tabela? Com agência.codeag. O num.cc está relacionado com qual tabela? Saldo.num.cc. Aqui eu vou colocar ficar agência. Tá? Num.cc. Então, dessa forma,
criei os meus scripts de relação. Se eu quisesse exportar esse banco, como é que eu faria? Vou aqui na casinha, que é o inicial do PHP-admin. Tem exportar. Aí aqui eu seleciono custom, porque eu vou selecionar qual banco eu quero fazer exportação, né? Se eu deixo como quick, ele exporta tudo, tá? Então, acabei de criar o banco das agências, selecionei ele. Aqui tem algumas configurações, então se eu quero trocar o nome do arquivo, eu posso alterar aqui, senão ele vai pegar um localhost, né, que seria o @server. Poderia ver aqui como saída, ou seja, não vai gerar um arquivo, ele vai gerar um arquivo de saída aqui com script. Né? Vou salvar o arquivo aqui. Formato SQL, poderia escolher outros, mas normalmente é o SQL, né, que a gente consegue fazer exportação e importação depois. Aqui ele tem algumas estruturas que eu costumo não tirar, tá? Mas se for tirar, tiram só essa parte aqui que é o de comentários, tá? Então ele, se precisar tirar os comentários, a gente tira aqui, né? Mas se quiser deixar também não tem problema. Aí o resto não precisa mexer, porque aqui já está a exportação de estrutura e dados, então se tiver dados ele vai exportar. A questão de adicionar a criação tabela, colocar if not exists, então ele cria automaticamente no script, cria o autoincremento, assim por diante. Então, aí é só ir lá no final, executar. Que ele está rodando. Está rodando ainda. Isso aqui independe de internet, tá? Agora foi. Então aqui, aí ele vai salvar um arquivo. Se eu quiser trocar o nome dele, colocar o nome do banco, posso fazer a troca do nome do arquivo. E às vezes até melhor, porque se salvar sempre localhost, né? Identificar que já tem o arquivo, ele vai salvar localhost 1, localhost 2. E aqui deixa como SQL mesmo. Então ele salvou esse arquivo. Vou mostrar para vocês como é que ele fez. Então ele fez o arquivo, no meu caso aqui eu vou abrir no bloco de notas do Notepad++, né? Aí esse é o arquivo criado. Então aqui ele cria umas alterações a mais com a hora, data hora local, né? Qual que seria o time zone dele. Aqui ele criou os comentários, porque eu deixei marcado lá. Então, ó, create database if not exists, create table, as chaves estrangeiras, né? Aí ele faz tudo aqui. Então, essa é a maneira de exportar. Então, se for para mandar esse arquivo para mim, aí vocês fazem isso, salva o arquivo e me manda na atividade. Tá? Se tivesse dados, ele ia exportar os dados também. Aí ele faz tudo isso aqui.